E aí, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo e vamos retomar aqui, continuar com a série do livro Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. No último vídeo, eu falei li um pouco aqui, sobre o que aconteceu com as colônias, que foram criadas no modelo diferente do asilo tradicional, A ideia era criar uma espécie de comunidade das pessoas que eram internadas e através de trabalho no campo, trabalho manual, trabalho braçal, e a ideia de que esse trabalho, de alguma forma, ele servia como terapia, como facilitador de cura, Até em algum momento aqui do texto se fala, sobre espantar os delírios através do trabalho. Já falei aqui no outro vídeo o quanto isso pode ser problemático. E vamos dar continuidade aqui, porque agora a gente entra nas primeiras tentativas de reformas psiquiátricas, Ficou marcado bastante aqui foi a questão das guerras que aconteceram, as duas grandes guerras do século XX, que muda a perspectiva de muita coisa da humanidade. A humanidade começa a se pensar sobre a barbárie, sobre a solidariedade, e em algum momento se compara o cenário das colônias, dos hospitais psiquiátricos, com o cenário do Holocausto. Então, assim, começa a se pensar em outras formas, outros modelos de tratamento, até porque estavam sendo ineficientes, não curavam, não cuidavam, só violentavam, e exploravam através do trabalho. Então vamos lá, página 40. Foram muitas as experiências de reformas que aconteceram em vários países. Algumas, no entanto, foram mais marcantes por sua inovação e impacto, a ponto de serem reconhecidas ainda hoje e de permanecerem influenciando as experiências contemporâneas. São estas que vamos apresentar e analisar aqui, que simplesmente, para efeito didático, serão divididos em dois grupos mais um. O primeiro grupo, composto pela comunidade terapêutica e pela psicoterapia institucional, destaca duas experiências que investiram no princípio de que o fracasso estava na forma de gestão do próprio hospital e que a solução, portanto, seria introduzir mudanças na instituição. Esse primeiro grupo aqui é marcado por essa questão. Se pensa que a instituição está falha, tem vários problemas, então vamos mudar a instituição, vamos mudar a forma de tratamento, a forma de olhar para o sujeito. O segundo grupo é formado pela psiquiatria do setor e a psiquiatria preventiva. Experiências que acreditavam que o modelo hospitalar estava esgotado e que o mesmo deveria ser desmontado pelas beiradas, como se diz na linguagem popular. Ou seja, isto é, deveria ser tornado obsoleto a partir da construção de serviços assistenciais que iriam qualificando o cuidado terapêutico, como hospitais dias, oficinas terapêuticas, centros de saúde mental. Nesse segundo grupo aqui, não é igual ao primeiro, que é o primeiro grupo, a ideia é mudar a instituição. Nesse segundo grupo, a ideia é tornar o hospital não tão necessário, obsoleto, que haja outras opções de tratamento que não no hospital, que ele seja só uma alternativa mais extrema, talvez. Então, assim, tem essa ideia, que a gente tem hoje. Os hospitais dias existem, os CAPs, os centros de saúde mental, que ao mesmo tempo, assim, torna o hospital obsoleto, cria serviços que qualificam o cuidado terapêutico e ao mesmo tempo diminui a importância e necessidade do hospital psiquiátrico, é isso. No outro grupo, em que estão a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática, o termo reforma parece inadequado. Ambos consideram que a questão mesma estaria no modelo científico psiquiátrico, que é todo ele colocado em xeque, assim como suas instituições assistenciais. Nesse terceiro grupo não se pensa em reformar o hospital e nem se pensa em tornar o hospital obsoleto e uma alternativa mais radical, talvez. A ideia aqui é uma crítica e uma mudança do
modelo científico psiquiátrico. A gente vai aqui na raiz da coisa, a gente vai olhar e falar, peraí, vamos rever tudo isso, vamos de fato pensar algo que não dependa do hospital de forma alguma, né? A ideia não é reformar o hospital ou torná-lo mais obsoleto. É não ter hospital, não ser necessária a internação e se pensar a ideia da ciência psiquiátrica, né? O que está chamando de transtorno, o que se faz com os transtornos, como se trata esses transtornos, né? Então vai numa ideia aí mais profunda, digamos assim, que é a ideia que talvez eu aposte, né? Porque talvez, né? Porque é muito complexo, porque há casos assim, muito específicos em que uma certa internação possa ser necessária. Mas a gente também pode pensar essa internação, né? Precisa durar a vida inteira? Será que a gente pode pensar em uma internação curta, né, para estabelecer um certo equilíbrio, talvez, para depois pensar num tratamento em liberdade, né? Assim, me parece que talvez essa ideia seja um pouquinho mais coerente com tudo isso, né, que eu acredito, que eu aposto. Claro, eu acho que a internação em si, pensar no modelo de internação, como que acontece hoje aí na Cracolândia, né, como eu já falei em outras questões aqui, pensar como única alternativa, né, tem que internar, isso não cabe. Eu acho que isso só favorece aí a certas ideias, ideologias, instituições, mas há situações extremas, né, que talvez uma internação curta fosse necessária, muito pontual, e enfim, né? Vamos pensando aí. A comunidade terapêutica e a psicoterapia institucional tinham em comum a convicção de que seria possível qualificar a psiquiatria a partir da introdução de mudanças no hospital psiquiátrico, de tal forma que o mesmo se tornasse a instituição efetivamente terapêutica almejada por Esquirol. Vejamos um pouco essas tentativas de transformar o hospital em uma instituição terapêutica. A ideia é essa, sim, essa primeira, né? No período pós-guerra, eram bastante comoventes os danos psicológicos, sociais e físicos sofridos pelos jovens soldados ingleses. Muitos destes eram internados em hospitais para tratamento de seus problemas emocionais. Essa situação acarretava dois problemas: uma quantidade excessiva de pessoas que necessitavam de cuidados e, em contrapartida, uma oferta muito escassa de profissionais para atendê-los. Excesso de pacientes e precariedade de recursos num contexto de grande necessidade de recuperação da mão de obra para o projeto de reconstrução nacional. Fim da guerra, os jovens deveriam passar de soldados a trabalhadores e, para tanto, deveriam ser tratados de suas enfermidades. Pegando o gancho do vídeo anterior, né, que eu falei a respeito da lógica de trabalho, de como essa lógica ela é usada como tentativa de terapia, de cura, olha só como a lógica do trabalho entra aqui na nossa visão social e estrutural, né? Haviam esses soldados que retornavam das guerras, claro, estavam com muitos traumas, com muitos problemas psicológicos, e a ideia era recuperá-los para que eles se tornem trabalhadores. Não é recuperar o humano, pensar o humano, esse romance, né? Nada disso. Precisa ir trabalhar, né? Essa era a principal intenção que motivou aí, talvez, algumas questões. Claro, né? Claro que eles também precisavam trabalhar é importante, mas a ideia aqui é pontuar a intenção, a raiz da intenção. Não existe nada, parece que a prioridade nunca é de fato o bem-estar do sujeito, mas o quanto ele pode ser útil. Era soldado, agora vai para a fábrica, vai para o trabalho, que a pátria precisa de você, né? Em meio a esse impasse, Mann e Bill Reichman, do Montfield Hospital, Birmingham, Inglaterra, encontraram uma saída muito original e criativa. Passaram a utilizar o potencial dos próprios pacientes no tratamento. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui já é uma tentativa diferente do modelo clássico de alienismo, de psiquiatria, né?
Organizavam reuniões em que discutiam as dificuldades, os projetos, os planos de cada um, realizavam assembleias com 200 ou mais pacientes, elaboravam propostas de trabalho em que todos, pacientes e funcionários, pudessem estar envolvidos e etc. De acordo com George Rosen, a expressão psicossocial surgiu neste contexto histórico, a partir de um livro de James L. Halliday, intitulado Psychosocial Medicine, Medicina Psicossocial, né? Publicado em Londres no ano de 1948, que estabelece as primeiras relações entre as transformações sociais e o psiquismo. Olha só que interessante, né? Olha só como as coisas vão ficando mais palpáveis humanamente, né? Essa ideia aqui de envolver tanto os pacientes quanto os profissionais da instituição na criação de elaboração de estratégias para tratamento, isso é uma ideia bastante democrática, né? Tira aquele poder médico, né? O médico, aquela coisa vertical, né? O médico lá em cima, o paciente lá embaixo, o médico sabe, o paciente não sabe. A gente viu no que deu isso, né? Aquela coisa do médico atrás da mesa, né? O paciente lá sentado numa cadeira. O médico sabe, o paciente não sabe, o médico decide, o paciente só obedece. Nesse modelo aqui não é bem assim, né? São criadas assembleias, são criadas a discussão, né? A movimento, né? A experiência ficou ainda mais conhecida com Maxwell Jones a partir de 1959, quando recebeu maior sistematização e maior dinâmica. Jones passou a organizar grupos de discussão e grupos operativos, envolvendo ainda mais os internos em seus tratamentos, chamando-os a participar ativamente de todas as atividades disponíveis. Ele entendia que a função terapêutica era uma tarefa que deveria ser assumida por todos. Fossem os técnicos, fossem os familiares, fossem os pacientes. Para tanto, introduziu reuniões e assembleias diárias, ocasiões em que todos os aspectos relacionados à instituição eram debatidos. Todas as possibilidades eram analisadas com ênfase para a atuação da equipe, com o objetivo de evitar situações de abandono, de descuido e principalmente de violência. Bom, viram só como as coisas evoluem, né? Se a gente pensar aí no nosso trajeto aqui até agora, né? Desde que a gente começou com esse livro aqui, incrível, a ver como que as coisas foram mudando no tratamento, na ideia de loucura, na ideia de saúde mental, né? Como a reforma foi necessária e é necessária, ela continua sendo necessária, sendo reafirmada, sendo buscada, sendo obrigada. E lembrando uma coisa básica que falta muito para a nossa sociedade, a importância de criticar, de ter questionamento, de ter pensamento crítico diante das coisas, e a ideia de transformação através da ação, aposta nas pessoas, tirá-las do lugar de doentes, de alienadas, mas de sujeitos que têm questões psíquicas e precisam de outros sujeitos para lidar com elas, porque as questões psíquicas não estão separadas das questões sociais, elas estão inseridas. Então esse é um primeiro momento dessa ideia de reforma, e a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Até mais.